Então, fala galerinha do quarto ano! Tio aqui falando, feliz. Por que hoje eu tô feliz? Vocês já sabem, porque hoje é sexta-feira. E dia de sexta-feira tem o quê? Aula de matemática! Vamos começar nossa videoaula de matemática? Vamos continuar falando de números decimais. Mas hoje, o que é que eu vou falar? Eu vou falar mais dos centésimos e dos centavos. Tem uma relação. Você sabia que tem a relação centésimos e centavos? Olha o nome já está. Centésimos, centavos. Essa relação que vocês vão aprender hoje. A gente já falou dos centésimos, não foi? Hoje a gente vai falar dos centésimos e a relação que tem com os centavos. Prestem bastante atenção. Aqui nós temos o inteiro. Foi o que a gente viu na aula passada. Se eu pegar o inteiro e dividir em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais eu considerar apenas uma parte dela, nós temos o quê? Um centésimo. Um centésimo eu poderia escrever em forma decimal 0,01. Lembram disso? Foi o assunto da aula passada. Como é que eu leio esse número 0,01? Eu leio um centésimo. Tudo bem? Agora vou passar até um traço aqui, vamos fazer a relação do centésimo com o centavo. Ó, a nossa moeda, como é o nome da nossa moeda? O real. R$ 1, vamos pensar que eu peguei R$ 1 como inteiro. Tudo bem? Como a gente fez lá no centésimo, a gente não pegou a figura como inteiro. Aqui a gente vai pegar o real como inteiro, o valor de R$ 1 como inteiro. Se eu pegar esse valor de R$ 1 e dividir em 100 partes iguais, uma dessa parte equivale a exatamente 1 centavo. Então, 0,01 quer dizer que é 1 centavo. Se eu colocar o R e o cifrão na frente, essa é a única diferença do centésimo para o centavo. Eu coloco o R e o cifrão na frente para indicar que é o dinheiro, que eu estou falando de dinheiro. Se eu colocar só 0,01, eu estou me referindo que é 1 centésimo. Agora, se eu boto o R e o cifrão na frente do 0,01, eu estou me referindo que é 1 centavo. Vocês entenderam essa relação de centésimo para centavo? Vamos continuar para ver se vocês entenderam mesmo. Eu pego o inteiro, divido o inteiro em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais eu vou considerar apenas 5. Então, nós temos 5 centésimos. Como é que eu escrevo 5 centésimos? 0,05. Como é que eu leio? 5 centésimos. Agora, fazendo a relação para os centavos, eu pego o que como inteiro? Eu pego o valor de R$ 1 como inteiro, divido em 100 partes iguais esse valor, e vou considerar 5 dessas partes, né? Cada parte vale 1 centavo, então eu tenho 5 centavos. Como é que eu escrevo 5 centavos? R cifrão 0,05. Como é que eu leio? 5 centavos. Vejam a diferença, é bem pouca, é só esse R cifrão na frente que vai mudar o nome de centésimos para centavos. Vamos lá, considerando o inteiro, novamente, para ver se fixar na memória de vocês. Divide o inteiro em 100 partes iguais e eu considerar 10 dessas partes, eu tenho o quê? 10 centésimos. 10 centésimos eu escrevo como 0,10. Não é isso? E eu leio assim, ó, 10 centésimos. E se eu for para o real, né? Pegar o R$ 1 como inteiro, como um valor inteiro, e eu dividir esse valor em 100 partes iguais, e dessas 100 eu considerar 10 delas, então eu tenho o quê? 10 centavos. Como é que eu escrevo 10 centavos? R cifrão 0,10. E eu leio 10 centavos. Tudo bem? Nós temos mais exemplos. Se eu pegar o inteiro e dividir em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais eu considerar 25 delas, 25 de 100, eu considerei a quarta parte, não é? Eu considerei 25 centésimos. Tudo bem? Então, 25 centésimos, como é que eu escrevo em número decimal? 0,25. E eu leio 25 centésimos. Fazendo a relação
para o real. Se eu pegar R$1 como inteiro, o valor de um inteiro, e dividir esse valor em 100 partes iguais e considerar 25 delas, né? Cada parte tem 1 centavo. Então, considerando 25 delas, eu vou ter 25 centavos. Como é que eu escrevo 25 centavos? É só botar o R e o cifrão na frente. R cifrão 0,25, que é 25 centavos. Estão entendendo aí? Agora, se eu pegar um inteiro, dividir em 100 partes iguais, dessas 100 partes iguais eu considerar metade, ou seja, eu peguei 50 centésimos. 50 centésimos, eu escrevo 0,50 e eu leio 50 centésimos. Tudo bem? Agora, como é que fica na relação com a nossa moeda? R$1 é o inteiro. Dividindo em 100 partes iguais e pegando a metade, né? A metade de R$1 dá o quê? 50 centavos. E como é que eu escrevo 50 centavos? R cifrão 0,50. E eu leio 50 centavos. E para a gente finalizar essa relação, se eu pegar o inteiro, dividir em 100 partes iguais e considerar o todo, todas as partes, eu tenho 100 centésimos, ou seja, eu tenho um inteiro. Como é que eu leio isso? Um inteiro. Mas no real, no centavo, né, fazendo essa relação de centésimo para centavo, eu não vou ler um inteiro, eu vou ler como? Eu vou pegar R$1, que é o valor inteiro, né, dividir em 100 partes iguais e considerar todas essas 100 partes iguais. Eu vou ler o quê? R$1. E essa é a diferença. Aqui eu lia um inteiro, porque eu tinha uma figura, aqui eu vou ler R$1, porque eu estou trabalhando com dinheiro, tem um R e o cifrão na frente. Tudo bem? Entenderam? Eu queria que vocês fixassem, que vocês lembrassem do seguinte: 0,01 é diferente de 0,10. Muita gente confunde. Não vamos confundir. 0,01 é 1 centavo e 0,10 é 10 centavos. Tá vendo a diferença? Eu pedi para vocês escreverem. Escrevam para mim aí 10 centavos. Vocês têm que escrever dessa forma. Escreva para mim 1 centavo. É dessa forma aqui. É diferente. Não vão se confundir. 0,05 é diferente de 0,50. 0,05 é o quê? 5 centavos. E 0,50, 50 centavos. Tudo bem? Bem, agora observem essa quantia aqui. R$1,25. É mais do que um inteiro, não é? Que o inteiro a gente estava considerando R$1. Quando é mais que um inteiro, né? R$1,25, eu tenho o quê? Eu passei de 100 centésimos. 100 centésimos era o inteiro. Eu passei de 100 centésimos, aqui eu tenho 125 centésimos. Porque eu tenho mais que um inteiro. Eu tenho um inteiro e 25 centésimos. É assim que a gente lê. Um inteiro e 25 centésimos. E como é que eu represento isso em uma figura? A gente vai representar isso mesmo, um inteiro e 25 centésimos. É assim que a gente representa. Eu peguei aqui, representei um inteiro, né? O inteiro para a gente não é dividido em 100 partes, representei um inteiro e depois 25 centésimos, 25 pintadas dessas 100. Tudo bem? Então, gente, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, atividade do módulo página 50 e 51, tá bom? Antes da gente encerrar nossa aula e eu desejar um bom final de semana para vocês, né? Que hoje é sexta-feira, vamos corrigir a atividade que eu deixei na aula passada de números decimais, páginas 48 e 49. Pega o módulo de vocês para a gente corrigir. A primeira questão diz o seguinte: observe o desenho que um aluno do quarto ano representou na malha quadriculada. Já coloca aqui em cima a C de autocorreção e a data de hoje. Então, ele representou um desenho com cores vermelha, verde e marrom, não é isso? Essa malha quadriculada foi dividida em 100 partes iguais. Então, vocês já se atentam a isso. Represente as partes coloridas da figura por meio de uma fração e de um número decimal. Então, tem que botar a fração e o número decimal. Quem só botou um dos dois, tem que botar o outro, viu? A vermelha tem 12 aqui, 12 de 100. Então, a fração 12 centésimos. E número decimal 0,12. A de verde, 6 centésimos. E número decimal
0,06. E a marrom, a fração da marrom, 14 centésimos. E o número decimal para a parte marrom, 0,14. Vão corrigindo, viu? E toda a parte colorida tem 32 partes coloridas dessas 100. Né? Isso, então, a fração é 32 centésimos e o número decimal 0,32. Aqui embaixo pede, represente esses números decimais no quadro de ordens. Aqui está representado 12 centésimos, 6 centésimos, 14 centésimos e 32 centésimos. Vejam, corrijam para ver se vocês acertaram. Se não acertaram, apaguem e consertem, tudo bem? Vamos para a página 49. Escreva a fração e o número decimal que representam as partes coloridas de cada figura. Então, tem que fazer de novo. Fração e número decimal. As duas representações, não é só uma das duas, não. As duas, viu? A primeira figura aqui. Eu tenho 5 décimos. Como é 5 décimos em forma de... 5 décimos o quê, tio Hugo? 1, 2, 3, 4 décimos. 4 partes pintadas. Então, é 4 décimos. 4 décimos é 4 sobre 10. E em forma decimal, 0,4. Aqui do lado direito, agora sim que eu tenho 5 décimos. Essa figura aqui, eu tenho 5 décimos. 5 décimos em fração é 5 sobre 10. E em forma decimal, 0,5. Lembrando, tem que botar as duas formas, porque a questão pediu a forma fracionária e a forma decimal. Viu? Terceiro, Valéria comprou um patinete para sua filha. Veja quanto ela pagou por esse brinquedo. R$ 102,25, não é isso? Escreva essa quantia no quadro de ordens. Vai ficar assim, ó. O 1 na centena, o 0 na dezena, o 2 na unidade, o 2 no décimo e o 5 nos centésimos. R$ 102,25. Como é lido esse número decimal? R$ 102,25. Vejam se vocês não erraram nenhum acento dos centésimos, né? Se você não escreveu centésimos errado, se você não escreveu cento errado, viu? Vejam tudo se vocês escreveram corretamente. E a letra C, qual é o algarismo que está na ordem dos centésimos? Olha aqui, ó, é o 5. Então, quem acertou, maravilha. Agora sim, nossa aula está chegando ao fim. Desejo a todos um bom final de semana, curtam bastante, tá bom? Em casa, com a família, porque ainda é o momento de ficarmos em casa, tá certo? Um beijão no coração de vocês e até a próxima semana com mais videoaula. Tchauzinho, gente. Tchau.